Oi, eu sou o Felipe e a cada dia a gente tem visto mais discussões sobre sionismo. De um lado, há quem diga que é um movimento pacífico que tenta proteger uma minoria oprimida de antissemitismo. Do outro, você escuta que é uma instituição racista e colonialista com objetivos genocidas desde o início. O que é sionismo, suas origens e no que se transformou é tema para outro vídeo. Qualquer dia sai um entrando nos pormenores desse assunto, porque hoje eu quero comentar sobre algo que está ali perto. Um negócio muito estranho. Vamos investigar como o sionismo, que em tese surge como um conceito para proteger os judeus, criou cenários históricos estranhíssimos de judeus negociando com nazistas. E como isso ajuda a entender um pouco melhor o conflito entre Israel e Palestina até hoje. Vem comigo. Sião era originalmente o nome de uma fortaleza em Jerusalém que pertencia ao povo jebuseu e foi tomada por Davi, o mais importante rei dos hebreus, e que mais tarde seria lembrada como a Cidade de Davi. Mas com o tempo passou a representar a cidade inteira, e então o templo, e aí o povo judeu como um ideal, ideias teológicas e, por fim, um movimento político estranhíssimo. O sionismo, principalmente porque o povo judeu, que desenvolveria seu principal movimento político a partir do nome da cidade tomada de outro povo, acumula um histórico extenso de perda de terra, o que é essencial para entender toda essa treta. Teve o exílio babilônico depois de 587 a.C. e o retorno meia-bomba autorizado por Ciro em 538 a.C., mais tarde a destruição do segundo templo pelos romanos em 70 e então a repressão após a revolta de Bar Coquebas entre 132 e 135 da Era Comum. Eventos que apenas aumentaram a dispersão judaica pelo Mediterrâneo e pela Europa. Ainda assim, a ideia do retorno para Sião apenas adormeceu. Depois da derrota na revolta de Bar Coquebas, o imperador Adriano expulsou os judeus de Jerusalém, proibiu suas práticas e rebatizou a Judéia como Síria-Palestina, usando o nome já comum entre os gregos. No período bizantino, vieram novas perseguições, como massacres em Tiberíades em 351 e conversões forçadas ao cristianismo. Com a expansão islâmica no século VII, os judeus passaram a viver sob domínio muçulmano como Dhimmi, um grupo tolerado, mas sujeito a impostos e restrições, ainda que em centros como Bagdá e Córdoba pudessem se dar um pouco melhor. Já na Europa cristã, a hostilidade foi institucionalizada a partir do século IX, quando concílios e monarcas impuseram leis que separavam judeus e cristãos. O Concílio de Meux, em 845, proibiu judeus em cargos públicos e o Quarto Concílio de Latrão, em 1215, obrigava judeus a usarem sinais visíveis que os identificassem, proibindo casamentos mistos e a contratação de cristãos por judeus. Nos séculos seguintes, surgiram os mitos do libelo de sangue, onde judeus supostamente sacrificavam crianças cristãs na Páscoa, e da profanação da hóstia, o que resultou em massacres como o de Deggendorf, em 1337. E claro, as cruzadas só ampliaram a violência, com as chacinas da Renânia em 1096. De 1182 a 1497, os judeus foram expulsos e readmitidos inúmeras vezes na França, Inglaterra, Espanha, Portugal, mas a perseguição mais famosa provavelmente veio durante a Peste Negra, entre 1347 e 1351, quando os judeus foram acusados de causar a pandemia ao envenenar poços e sofreram massacres como o de Estrasburgo em 1349. Nos séculos seguintes, as perseguições se mantiveram. A revolta de Khmelnytsky, entre 1648 e 1657, devastou comunidades da Ucrânia, Polônia e Lituânia, enquanto em partes da Itália e do Sacro Império Romano Germânico, os judeus foram confinados em guetos. Ou seja, como você deve ter percebido, por inúmeros problemas históricos por todo o planeta, os judeus eram perseguidos e se espalhavam ad infinitum. Então, no século XIX, a questão judaica, ou seja, qual deveria ser a participação desse povo dentro de outras nações, uma vez que eles tinham resistência à conversão e assimilação, entrou no debate público europeu ao lado dos discursos nacionalistas. O antissemitismo, que costumava surgir no campo religioso, já que a maior parte dos pogroms vinha do confronto com católicos e protestantes, ganhou uma versão racializada, e o próprio termo antissemitismo foi cunhado em 1879 por um antissemita, o jornalista e agitador político Wilhelm Marr. Mais do que um grupo religioso, a ênfase agora deveria ser no grupo étnico, e isso alimentou essa ideia nos próprios judeus de que direitos civis não bastavam para garantir a segurança. É nesse contexto que as ideias de construir um Estado judeu, ou seja, o retorno para Sião, quando eles tinham um território próprio no reino de Israel,
volta. Assim, começava a se desenvolver o sionismo. Como eu falei lá no início, não teve um criador do sionismo. O retorno para Sião era uma ideia que permeava desde as primeiras diásporas. Mas, com certeza, foi quando Theodor Herzl publicou Der Judenstaat, ou o Estado Judeu, em 1896 e organizou o primeiro congresso sionista em Basileia no ano seguinte, que o movimento conseguiu começar a sua estrutura internacional. Na Primeira Guerra Mundial, a Declaração de Balfour, feita em 1917, sinalizou o apoio britânico à criação de um lar nacional judaico na Palestina. Sob o mandato britânico, a imigração judaica cresceu e as tensões com a população árabe local também. E só essa parte da migração pós-declaração de Balfour daria um vídeo de 2 horas. Que vai ter. Então eu vou explorar mais sobre esse conflito inicial no próximo vídeo, quando eu te contar sobre aqueles judeus que pediram para lutar junto com Hitler. Mas enfim, com a ascensão do bigodudo em 1933, o antissemitismo deixou de ser um sentimento público europeu e virou política de Estado. A campanha de boicote a negócios judaicos começou em 1º de abril daquele mesmo ano. Foi nesse período que o sionismo ganhou propaganda gratuita, já que fugir da Europa passou a ser uma questão de sobrevivência. E então Hitler disse: "Ah, vocês querem sair da Alemanha para fazer um Estado próprio? Tá bom então." E aqui já começa um negócio muito doido, judeus sionistas negociando com Hitler. O regime nazista ainda não tinha estruturado a política de extermínio, mas já estava decidido a se livrar dos judeus ainda dentro das fronteiras do Reich. Enquanto isso, muitos judeus até tentavam fugir, mas esbarravam em 2 problemas centrais. A maior parte dos países tinha colocado restrições severas à entrada de refugiados e quem conseguia sair era forçado a abandonar todo o patrimônio confiscado pelo Estado alemão. O processo de fugir era basicamente se tornar um mendigo em outro país. Ao mesmo tempo, a Palestina sob o mandato britânico era vista como destino não apenas possível, mas ideal desde a declaração de Balfour, porque o movimento sionista já pressionava pela abertura de imigração judaica, embora exigisse que os próprios imigrantes levassem recursos mínimos para se estabelecer, o que ia mudar já já. Antes do acordo oficial, a fagulha disso tudo veio de um acerto privado costurado por Samuel Cohen, diretor da empresa de cítricos Hanotea em Netanya. Cohen era um empresário com boas conexões tanto entre exportadores quanto entre diplomatas e via com desespero a situação de colegas judeus que tinham capital preso na Alemanha e nenhuma perspectiva de saída. Então ele começou a buscar alternativas que permitissem não apenas a fuga, mas também a reconstrução econômica de quem imigrasse. Já no início de março de 1933, Cohen iniciou as negociações com o Ministério da Economia do Reich para contornar o bloqueio de capitais. Um movimento muito arriscado, já que as novas diretrizes nazistas tornavam qualquer transação judaica alvo de suspeita. O objetivo era criar uma brecha legal para transformar bens confiscáveis em exportações controladas. A proposta era simples, mas engenhosa: converter parte dos ativos dos imigrantes em mercadorias alemãs, que seriam revendidas fora do Reich. Com o lucro, os imigrantes poderiam recuperar alguma parte do seu patrimônio ao chegar na Palestina. O acerto, que começou como uma experiência limitada entre Cohen e alguns empresários do setor agrícola, se mostrou inesperadamente muito boa e chamou a atenção tanto de oficiais alemães quanto dos líderes sionistas. Aos poucos, esse acordo feito pelo cara que vendia frutas foi se mostrando frutífero, até virar uma política oficial. E então, o acordo Ha'avara, que em hebraico significa transferência, surgiu ainda em 1933 como um mecanismo pelo qual judeus alemães poderiam imigrar para a Palestina e ao mesmo tempo conservar uma parte dos seus bens, contanto que os convertessem de uma forma que cumprisse as restrições do regime nazista. O processo passou a envolver burocratas do Reich, representantes da agência judaica e alguns bancos com experiências em transações internacionais. O pacto foi assinado oficialmente em 25 de agosto de 33, depois de cerca de 3 meses de negociações intensas entre a Federação Sionista da Alemanha, as autoridades econômicas do governo alemão e o Banco Anglo-Palestino, uma instituição financeira criada em 1902 pelo movimento sionista, com sede em Londres, como um braço econômico da Jewish Colonial Trust, o banco fundado por Theodor Herzl em 1899. Basicamente, a ideia era ter um banco capaz de financiar colonos judeus que imigravam para a Palestina, ainda sob domínio otomano, oferecendo crédito agrícola, apoio para a compra de terras e infraestrutura para os assentamentos. Então, guarda essa parte do banco que ela vai voltar daqui a pouco.
pouco. Mas por enquanto vamos nos manter no Acordo Ha'avara. A lógica do acordo era que os imigrantes judeus venderiam seus bens na Alemanha para gerar créditos que seriam usados para comprar mercadorias alemãs exportadas para a Palestina, e ao chegarem receberiam os rendimentos dessas vendas ou parte delas através desses bancos. Então, um resumo para você entender melhor. O nosso Jacob hipotético vende a sua loja de tecidos na Alemanha por 12.000 Reichsmarks, por exemplo, mas não pode levar esse dinheiro com ele, lembra? Então, ele deposita esse dinheiro num banco alemão que estivesse participando do acordo. Enquanto isso, lá na Palestina, tinha sido fundada uma empresa chamada Ha'avara Transfergesellschaft, administrada pelos bancos sionistas e pela agência judaica. E que é um nome meio engraçado, né? Já que Ha'avara já significa transferência em hebraico. O nome da empresa era basicamente empresa de transferência. Mas enfim, o banco alemão pegava esse dinheiro do nosso Jacob hipotético e de todos os judeus que fossem migrar e gastava tudo em matéria-prima alemã. Pegava esses produtos alemães e vendia para a empresa Ha'avara, que tinha se estabelecido na Palestina. Lá, eles vendiam esse material para financiar o Yishuv, que eram os assentamentos judaicos que já existiam lá. Quando o Jacob lá do início chegava na Palestina, ele apresentava o seu comprovante de depósito e recebia uns 40 e poucos % da sua grana de volta, já que você tinha o custo do transporte, só que em libra palestina, a moeda local. Assim, o dinheiro encerrava o seu ciclo. E aí você deve estar se perguntando, por que Hitler e autoridades nazistas permitiram essa negociação com os judeus para praticamente fundar Israel? Bom, tinha algumas motivações pragmáticas. Primeiro, deixar parte dos judeus irem embora significava aliviar as tensões internas. A perseguição a judeus não passou batida e eles tentavam contornar o boicote internacional contra produtos alemães. Ao mesmo tempo, para o regime nazista, converter ativos em exportações ajudava o seu comércio e a economia que vinha quebrada desde o Tratado de Versalhes. E, ao liberar a imigração, mesmo com restrições, eles mantinham controle sobre capital e movimentação dos judeus. Assim, entre 1933 e 1939, algo em torno de 50 a 60 mil judeus alemães emigraram para a Palestina. Mas não era tão simples. O mandato britânico concedia o visto de imigração somente a quem levasse pelo menos 1.000 libras esterlinas para investir. Ou seja, o judeu pobre se ferrou, e o acordo favoreceu imigrantes com recursos, o que reforçava o perfil econômico da colônia judaica que se formava: agricultores, comerciantes e técnicos com capacidade de investimento. Só que, como você pode imaginar, o Ha'avara foi muito controverso. Uma parte do movimento judeu, especialmente aqueles que defendiam o boicote total a produtos alemães, criticou que o acordo enfraquecia o boicote como forma de pressão contra o nazismo. Pô, a gente tá tentando quebrar as pernas econômicas dos caras para parar de matar a gente, e vocês estão dando mais dinheiro para eles? E também houve críticas dentro do próprio movimento sionista. Figuras como Vladimir Jabotinsky, da ala revisionista, que tinha um projeto mais agressivo e imediatista para a fundação de um Estado judeu, se opuseram ao pacto, acusando-os de traição e de colaborar com o inimigo. E talvez inspirou um crime. A tensão entre os sionistas foi tão forte que um dos negociadores do acordo, o diretor político da agência judaica, Chaim Arlosorow, foi assassinado em 1933, no mesmo ano que o acordo foi posto em prática. Em 16 de junho, ele caminhava numa praia em Tel Aviv com sua esposa, Sima, quando dois homens se aproximaram. Um deles puxou uma arma e atirou. Arlosorow morreu horas depois no hospital. A esposa relatou à polícia que os agressores pareciam judeus locais, não árabes. Pouco tempo depois, a polícia do mandato britânico prendeu 2 militantes revisionistas, Avraham Stavisky e Zvi Rosenblatt, além de algum tempo depois, Abba Achemeyer, um jornalista e ideólogo do revisionismo. Abba Achemeyer, acusado de ser o mentor intelectual do crime, foi absolvido por falta de provas, já que nenhuma evidência concreta o ligava à execução. O mesmo aconteceu com Zvi Rosenblatt, mesmo que ele tenha sido reconhecido pessoalmente pela viúva. Já Avraham Stavisky foi condenado à morte por enforcamento, mas a defesa alegou erros no processo de identificação e falta de provas materiais. Quando o caso chegou à instância de apelação, o Supremo Tribunal do Mandato Britânico anulou a sentença
e absolveu Stavisky. E o caso nunca chegou a uma solução definitiva. Com o tempo, o apoio alemão ao acordo oscilou. À medida que a política nazista de perseguição aos judeus se radicalizava ainda mais e a reorientação econômica do regime mudou, o Ha'avra foi sendo menos favorecido internamente. E quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, o acordo se tornou impraticável e foi encerrado. A propósito, já saiu 2 vídeos aqui no canal, um sobre o primeiro dia da Segunda Guerra Mundial e um sobre o último, que curiosamente são os dias 1 e 2 de setembro. Nesse meio tempo, a Alemanha nazista instituiu as leis de Nuremberg em 1935 que tiravam a cidadania de judeus e proibiam casamentos mistos. E em novembro de 38, a Kristallnacht, ou o pogrom conhecido como a Noite dos Cristais, levou a prisões, destruição de sinagogas e ataques em massa. O ataque ficou conhecido assim porque judeus foram arrancados de suas casas e comércios, quebrando portas e janelas, deixando para trás um mar de cacos de vidro. Ou seja, as soluções pacíficas para judeus na Alemanha já vinham se esgotando. O acordo de Ha'avra parecia cada vez mais uma ideia maluca do passado. Imagina só, judeus negociando com nazistas. Agora só faltava o quê? Judeus literalmente lutando lado a lado com nazistas? Foi isso mesmo que tentaram. Mas a gente fala sobre essa maluquice no próximo vídeo. Então, a gente se encontra lá. Fui!